Só sintonizar que a alegria nós iremos te... Começa agora o programa Seu Nome é Sucesso, com a doutora Luzia Vídica. Apresentando toda terça-feira, com convidados, notícias e informações. Bom dia, a paz do Senhor. Quero trazer aqui uma palavra vindo lá do céu para a vida de cada um. Hebreus 13, versículo 16. O Senhor é o meu auxílio e não temerei. O que alguém pode fazer? Então, essa palavra, ela mexeu muito com o meu coração. Por quê? Porque o homem, ele pode matar a nossa carne, os nossos sonhos. Mas Deus, a gente tem que temer a Deus, porque se Deus, Ele pode matar a nossa alma. Então, meu irmão, acredite em Deus, não tenha assim medo de achar que o Senhor não está com você. Creia na palavra, creia em Deus, porque somente Deus que pode realmente estar em todos os seus sonhos. Se você está com medo de alguma coisa, não tenha medo não, acredite no Senhor. Acredite que essa semana você terá uma boa notícia, uma notícia boa vai vir para a sua vida. Tira o medo do seu coração, confia no Senhor, tenha fé. Em nome de Jesus. Hoje nós temos o nosso convidado aqui, o senhor Valdomiro. O senhor Valdomiro, o que ele é? Ele é o... Valdomiro, quem é Valdomiro? Conta para nós. Quem é Valdomiro? Lu, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, tá? Luzia, pastor. Pastor Paulo. Pastor Paulo, quero agradecer pela oportunidade. E Valdomiro é uma pessoa comum. Valdomiro é baiano, soteropolitano, né? Já estou em São Paulo há quase 31 anos. Filho de quilombo, formado pelo cristianismo, sou cristão, né? Acho que todos nós crescemos, né, com o dogma cristão, para que a gente não se perca na estrada da vida. E eu faço uma militância de algum tempo, trabalho na área da saúde, coordeno um fórum de saúde a nível de São Paulo, e a gente faz uma militância pela proteção do SUS e pelo acesso da população à saúde pública, além para condições de trabalho para trabalhadores e profissionais da saúde. Então a gente faz esse enfrentamento para que as pessoas possam ter um pouco mais de respeito e dignidade naquilo que lhe é de direito. Muito bem, Valdomiro. Valdomiro, defina para nós, defina a política pública. Luzia, política pública é um direito de todos nós. Nós pagamos impostos, né, justamente para que a gente possa ser atendido pelo poder público. Então, a política pública, na verdade, é um acesso ao que a gente tem de direito no sentido de escola pública, saúde pública, segurança, né, zeladorias dos espaços comuns. Então, tudo isso é definido como política pública. E todos nós, cidadãos e cidadãs, temos o direito da política pública, porque todos nós pagamos impostos para isso. A gente vota, né? Exatamente. A gente vota, tem o direito de exigir, né? Exatamente. Da população, né? Como a população pode participar? Isso é fundamental. Então, A população já participa, né, da luta pela política pública através do seu voto. Mas o voto não é tudo. A população precisa votar e saber o candidato que ela votou. Ela precisa cobrar dos seus candidatos, ela precisa cobrar, na verdade, da gestão municipal, estadual ou federal. E tem canais para isso, né? Por exemplo, na cidade de São Paulo nós temos o canal 156. Se a gente precisa da saúde, a saúde não está
nos abraçando como nós, né, ou nos atendendo como nós deveríamos ser atendidos, é importante que a gente ligue um 56 e faça a reclamação. Se o Estado não está fazendo as suas políticas públicas, que tem, na verdade, como prerrogativa a segurança pública, né, que é a nível estadual, né, também a gente deve cobrar do gestor estadual, né, que é o governo. Então, não importa, o seu vereador, o seu deputado estadual, federal, qualquer um, né, que seja, tem, na verdade, os canais de comunicação deles nas suas páginas, junto às câmaras, junto às assembleias, para que a gente possa cobrar. E a gente deve cobrar. Essa é a forma que a gente tem de participar de tudo que diz respeito à política pública. Então, mas infelizmente a população não cobra, né? Não. A pessoa vai, ela vota e depois... Isso. Aí tem um asfalto cheio, uma rua cheia de buraco, a pessoa paga o imposto e chega na hora, cadê? Então, é esse o grande problema. Então, e aí? Eu até vou fazer uma... Nós éramos do controle remoto, ou seja, nós estávamos assistindo televisão e para que a gente pudesse mudar o seletor, mudar de canal, a gente se levantava do sofá, ia até lá e mudava o seletor. Então a gente estava o tempo todo se movimentando. E aí veio o controle remoto, a gente não precisava mais sair do sofá. A gente começou a controlar a televisão do sofá mesmo, sem precisar levantar. E isso veio até hoje. Na verdade, a gente vem até hoje, né, com essa coisa da comodidade. Né? O celular, a gente precisava ir no orelhão, hoje a gente está na nossa mão. O computador, a gente quer lá, está tudo na nossa mão. A gente vai o tempo todo se acostumando com essa comodidade. O que é que acontece com a população quando se diz respeito à política pública? As pessoas não vão justamente por conta da comodidade. Elas reclamam... Vai atrás, né? Reclama, mas não vai atrás, não vai. Né? Elas reclamam porque sentem a necessidade daquela política pública, mas não vai atrás, não liga, não questiona. E isso não fala. Né? Isso deve acontecer. As pessoas precisam participar do Estado, do município, né? Porque tem que interagir, né? Tem que interagir, Luzia. Tem que interagir. A política pública somos nós em ação. A política pública somos nós em conjunto. Se a gente não se unir para dizer eu quero isso ou eu quero aquilo, quem está lá não vai fazer. E será que existe aqui um movimento Existe. que pode incentivar, estimular a população a agir dessa maneira? Existe. Na verdade, as próprias redes sociais hoje estão nos mostrando. Só que esses movimentos é antigo, tá? A gente não pode esquecer que a ditadura militar caiu por terra por conta de movimentos sociais, né? Inclusive o SUS. Nós temos o SUS hoje, né, garantido por lei, por conta de movimentos sociais. As mulheres foram às ruas para que nós pudéssemos ter o Sistema Único de Saúde. Então, existe sim como se fazer. Só que o sistema, a burguesia, faz com que a gente se divida. Quando a gente vê uma série de partido político, quando a gente vê uma série de eu gosto disso, eu gosto daquilo, eles nos fracionam, colocam a gente nas nossas caixinhas, tá? Para que a gente não se manifeste. E aí a gente termina eles colocam a gente aqui embaixo, Luzia, um contra o outro. Olha só que é interessante isso. Todos nós temos uma demanda, que é a política pública. Todos nós precisamos da saúde, da educação. Com certeza, né? O conjunto. Todos nós temos essa necessidade. Mas, por incrível que pareça, todos nós estamos nos degradando entre nós aqui embaixo. A população mais humilde, a população mais pobre, a gente se degradia aqui, sendo que todos nós precisamos das mesmas coisas. Enquanto isso, né, quem faz com que a gente se degradie aqui embaixo, a gente crê que deve estar na parte de cima batendo palma, porque fez com que a gente se dividisse, para que a gente não se juntasse em bloco e a gente exigir o que é da gente de direito. Você tem razão, infelizmente é assim, né? Infelizmente. Porque, na verdade, a população, ela quer ter saúde, quer ter educação, quer ter lazer, quer ter transporte, mas chega na hora de votar... Ela vota errado. Então... E eu vou te falar por que ela vota errado. Às vezes vota na aparência, vota porque é bonitinho, né? E eu vou te falar por quê, Luzia. Vota porque tem dinheiro.
E não vê o projeto daquele candidato. Isso. Não vai atrás do projeto, não busca realmente se aquele candidato ele está realmente se preocupando com aquela população, se preocupando com aquela comunidade. Se ele não está olhando só para o vínculo dele, para o umbigo dele. Então eu acho que a população tem que abrir um pouco a mente também nessa parte, né? Perfeito, Luzia. Você está certíssima. Nós temos dois tipos de pessoas que votam de forma desorganizada. Primeiro são aquelas pessoas que no dia da eleição, elas, ao invés de já chegar lá na urna com seus candidatos, elas vão procurar os papéis nas ruas, né, na porta das escolas de votação, para que elas possam votar. Ah, gostei desse, está no chão. Vai lá, pega e vota. Eu já fiz isso, viu? Tempos atrás, quando eu não tinha muito conhecimento. Isso. Mano, quem não fez, né, Lu? Quem não fez? Né? Então, esse é um tipo de eleitor que, na verdade, não está conectado com a sua necessidade, porque ele não quer saber da política. E aí, depois eu quero falar sobre o que a política representa na vida das pessoas. Eles não querem saber da política. E aí, ele diz assim, olha, pega qualquer papel do chão aí, pega o número, vai lá e vota. Ele não sabe nem quem foi que votou. Esse é um tipo de eleitor. Outro eleitor é aquela coisa que quando a gente vê uma garrafa muito bem bonitinha, elaborada, com um rótulo lindo, a gente assim, poxa, ali dentro deve ter um excelente produto, né? O produto que está dentro daquela garrafa deve ser gostoso. Então, geralmente, quando nós chegamos no mercado, se a gente não tem, na verdade, certeza da marca que a gente vai comprar, a gente procura o melhor rótulo. A gente procura o que está mais apresentável. E aí a gente leva para casa. Mas isso não quer dizer que o melhor rótulo, aquele que esteja mais apresentável, tem o melhor conteúdo. Não quer dizer. Verdade, né? E é isso que a gente faz. O que acontece com muitos candidatos? O que a propaganda faz? O que o marketing faz? Ele, na verdade, coloca aquele candidato em uma boa roupagem, coloca aparência, né? Aquela aparência maravilhosa. Aparência. Tá? Infelizmente, as pessoas votam na aparência. E a pessoa vai lá e diz, poxa, esse é o meu candidato. Ele fala, faz um bom discurso, diz que vai fazer, que vai acontecer. Pô, esse é o meu candidato. Aí vem o que você falou. Não vê. Sem olhar a proposta, sem olhar a plataforma, sem estudar de fato aquele candidato. A vida daquela pessoa. Exatamente, né? Luzia. A ficha realmente. Né? Exatamente. Essa é uma situação. E aí, o que a política tem a ver com nossas vidas? Sem a política, fica muito difícil. Política é tudo, né? É tudo. Isso. Nós somos políticos 24 horas, 24 horas, Luzia. 24 horas. Por quê? Quando a gente vai no mercado fazer nossas compras, né? Os preços que estão ali, inclusive a fiscalização daquele mercado, está tudo na instância política. Quando a gente vai pegar um transporte público, tudo que está ali, o preço daquele transporte público, passou pela instância política. Ou seja, tudo que a gente, inclusive o nosso emprego, né? Porque se o governo dá um incentivo a uma empresa para que ela possa pagar menos impostos, para que possa fazer mais contratações, tem a ver com a instância política. Então, a política, na realidade, é algo que deveria direcionar nossas vidas para que todos nós, cidadãos e cidadãs, deveríamos nos preocupar com a política para que a gente pudesse construir uma melhor política. Mas, infelizmente, minha amiga, não é bem assim. As pessoas querem a comodidade do controle remoto. Tá? Olha, se vir até mim, beleza, eu não quero. Faça o que vocês quiserem. Você está certo, Valdomiro. Você já falou dos canais que a população tem que ir, né? Repete, por favor, quais são os canais que a população... Os canais que a população precisa, na verdade, e nós temos espaços não só de denúncias, né? Ou de ouvidorias, como 156, como se conectar com seus candidatos. Chega lá, hoje, olha a facilidade do celular. Olha lá, qual é a página do tal candidato, onde é o gabinete dele. Lá tem o telefone dele, tem o e-mail dele, tem tudo do candidato. Liga para ele, manda e-mail, cobra dele, pergunta para ele por que a rua não foi asfaltada. Ou então, porque como está acontecendo nesse momento, foi destruído um asfalto para colocar um outro asfalto, né, por cima, né? E aí, por que isso está acontecendo? A população precisa questionar. Tem esses canais. Mas é só os canais de cobrança da autogestão? Não, você precisa ter os canais de cobrar a vigilância sanitária, né? Cobrar a escola pública. Os gestores da região, né? Os CRAs.
tudo é possível se cobrar, entendeu? Basta a gente hoje dar um Google e dizer assim, eu estou com tal demanda, tal necessidade, aonde eu devo ir cobrar? Você dá um Google, você vai lá, você diz, opa, olha a facilidade, né? Que a gente, nem isso a gente consegue utilizar, essa facilidade a gente não quer utilizar, né? A gente vai lá e cobra, né, através desses canais que está aberto para todo mundo. Como você pode falar um pouquinho para a gente no seu trabalho lá do sindicato? Como que é esse trabalho? Como que é dentro da área da saúde? Fala para a gente um pouco desse trabalho. Vou falar um pouquinho do sindicato, não só o sindicato da saúde, né, do qual eu faço parte, mas todos os sindicatos, a importância deles. Quando eu falei há pouco com relação a que eles conseguiram nos dividir, a gente vê trabalhadores até hoje dizendo que não quer saber de sindicato, porque o sindicato não faz nada. Lei do engano. Todos os direitos que nós temos, quem trabalha, quem tem sua carteira assinada, quem busca salário, quem está no mercado de trabalho, né, talvez não tenha essa noção, quem é mais jovem, mas todos os direitos que a gente conquistou até hoje, inclusive a CLT, tá, ela partiu de lutas e que veio mais tarde com o sindicato. Todos esses direitos. Então o sindicato tem a prerrogativa de defender os nossos direitos. Tá? Nosso direito de ter salário, nosso direito dentro das condições de trabalho, para que a gente não adoeça no trabalho. Então o sindicato tem essa prerrogativa. Aquela luta direta. Exatamente. Né? Assim o sindicato não está fazendo. O sindicato não é uma presidência perene. O sindicato é feito por trabalhadores. Se tem alguma coisa de errado no sindicato, o Ministério Público do Trabalho é o órgão que administra, que rege os sindicatos. Então pode ser feita uma denúncia do sindicato no Ministério Público do Trabalho. Pode e deve, entendeu? E aí, mas a gente não pode perder os sindicatos, porque o sindicato é quem nos defende. E aí o que é que eles fazem? Aí falando do sindicato da saúde. Ele enfraqueceu bastante um pouco o sindicato, infelizmente, depois da reforma, né? Trabalhista. Exatamente. Enfraqueceu. E aí, quem é que faz isso? Quem faz isso é o empresariado. E aí, quando a gente vai ver os 513 deputados que tem em Brasília e os 81 senadores, a gente vai ver o perfil deles que estão lá. Qual o perfil deles? São de trabalhadores? Não. Não é, né? O perfil daqueles que estão em Brasília, lá no Congresso Nacional, é um perfil de empresariado. O empresariado não está preocupado com o trabalhador. Não está mesmo. Ele está preocupado com o que o trabalhador pode dar para ele. Pode dar para ele. E isso, na realidade, é isso que eles fazem. E para isso, o que eles fazem? Eles dizem assim, olha, vamos tirar tal direito. E eles lá, são as leis, eles tomaram conta dos espaços legislativos, constroem essas leis, que eles estão em maioria, e aí prejudicam os trabalhadores na ponta. E uma das coisas que, na verdade, representa o trabalhador com muita força, né, é o sindicato. O sindicato, né? Tirou um pouco, né, a força do sindicato. Aí né? ele foi lá e tirou a força do sindicato, entendeu? Para que o sindicato... Os trabalhadores ficaram prejudicados. Sim. Né? Aí quando você retira a força do sindicato, você prejudica o trabalhador. O trabalhador diz, poxa, eu vou negociar com o patrão. Qual foi o trabalhador até hoje que se sentou, na verdade, vou falar de uma fábrica que tem aí 10 mil pessoas, ou então de um órgão que tenha, sei lá, um órgão de serviço que tenha lá 1000 pessoas. Qual foi o trabalhador que se sentou com o sindicato para negociar direitos? Nenhum. Difícil, né? Porque isso não acontece. E você é do direito, entendeu? Você sabe que isso não acontece, tá? Como advogada. Então, o que está faltando de fato, Luzia, é que as pessoas possam, na verdade, dizer assim, olha, nós precisamos do sindicato e nós vamos fortalecer o sindicato para que ele nos represente. E se porventura o sindicato não nos representar, nós vamos juntos tirar aquele que está à frente do sindicato. É isso que tem que ser feito. Assim, nessa trajetória que você... Quanto tempo você está já nessa área aí do... Nossa, é muito tempo. Eu, na verdade, qual assim, foi a dificuldade maior que você teve, que você encontrou? Eu vim do Juqueri, né? A minha primeira área de saúde. Foi o Juqueri, depois o Pinel. Chega mais perto para depois... Foi o Juqueri, depois o Pinel, né? E aí eu venho da saúde ali. E
o que me faz essa luta, e cada dia mais eu me fortaleço, né, para que a gente possa, na verdade, lutar, porque eu já entendi que vai ser uma luta constante e a gente não pode recuar, a gente não pode desistir, né? Então, o que me faz ver isso são as pessoas, são os nossos iguais, que o tempo todo estão morrendo por falta de acesso à saúde pública. São os nossos iguais que não têm acesso, que não têm condições de trabalho. São aqueles trabalhadores e profissionais de saúde que estão dentro das unidades de saúde, querendo fazer um excelente atendimento e não conseguem. É difícil, né? Porque não tem condições. O Estado, o poder público não dá condições para que eles possam fazer esse atendimento. Não só o poder público, mas também as entidades privadas de saúde também não dão as condições para que eles possam fazer esse atendimento a essas pessoas, porque a finalidade é lucro. E hoje, com a terceirização e a privatização dos serviços públicos, na verdade, fica claro que as nossas vidas se transformou passam a ser mercantilizadas. Nós somos instrumentos de lucro para aqueles que querem, como servidores públicos, tá? Somos instrumentos de lucros para aqueles que estão apenas de olho nos cofres públicos. Difícil, né? É difícil, Lu. É difícil. Isso te fortaleceu mais? Me fortalece no sentido de não desistir da luta. Me fortalece no sentido da gente não baixar a cabeça. Porque não dá pra gente baixar a cabeça, Luzia, dizer assim, poxa, é assim mesmo, tá? É assim, a gente vai deixar dessa forma. Então não dá pra gente fazer isso, entendeu? Então é isso que eu digo que nos fortalece, que nos... Fique à vontade. É dessa forma que eu digo que nos fortalece, né? Da gente não desistir. Porque o que é que acontece? O poder público, tá? A burguesia quer que a gente baixe a cabeça, quer que a gente desista da luta. E a gente não pode fazer isso de hipótese nenhuma. E aí, quanto mais problemas, mais a gente deve se unir, se reunir e ir para cima daqueles que estão tentando tirar nossos tapetes como cidadãos e cidadãs. É uma fala bem forte. Bom dia, Bom pastor. dia. Tudo bom, querido? Tudo bom, pastor? Quero pedir desculpa pelo atraso, mas me furou o Nossa. pneu do carro. Ô, meu amigo, fica Foi tranquilo. bênção de Deus, né? E o trânsito, né? Nossa, e o trânsito também, ainda peguei um trânsito de Tudo Osasco, parado. um pedaço, Tudo parado. que não dá para chegar. Mas graças a Deus estamos Tá aqui, aqui. né? Coisa da vida, coisa do dia a dia. É verdade, Acontece. né? Quero pedir desculpa aos ouvintes, né, que estão nos ouvindo, né, pelo atraso, né? Que às vezes acontecem esses imprevistos na vida da gente e a gente precisa, né, Sim. passar por isso. Mas Com o certeza. importante é que nós estamos aqui, né? Perfeito, meu amigo, isso mesmo. Amém. Pastor, o senhor já sabe do nosso tema, né? Que é sobre políticas públicas, né? E eu estava falando com Valdomiro. o Valdomiro, Valdomiro. e pastor, como as igrejas podem acompanhar os trabalhos dos políticos? Então, existe vários sentidos das igrejas acompanhar, porque a igreja, na verdade, a política, ela era da igreja. A igreja automaticamente abriu mão e entregou na mão do lado errado, né? Então, hoje nós acompanhamos assim, nós estamos dentro, tá? A maior parte, nós temos as bancadas evangélicas, essas coisas, né? O qual eu cobro muito deles, porque a bancada evangélica precisa funcionar. Não é só falar, tem uma bancada evangélica e não funcionar. Então, a igreja, ela acompanha todos esses trabalhos, né? Nós, pastores, por exemplo, que estamos à frente, a gente procura estar informado de todos os atos, né, da política pública, né, que tem que ter ali dentro das igrejas, tem que ter na comunidade, tem que ter no governo, tem que ter né, os vereadores é obrigado a estar apto a fazer isso, os deputados, senadores, porque a política pública, ela é nível nacional, né? E também mundial também, porque nós falamos nacional porque nós falamos do nosso país, mas lá fora também tem que ter políticas públicas. Com certeza, Tá? né? Por quê? E como funciona a política pública? Ela começa pelo governo federal. Ele tem que fazer isso. Aí vem o TRE, vem na sequência, TRE,
o juiz, né, a parte do juizado, tudo que eles estão tudo englobados junto para fazer as políticas públicas. A população tem que ser ouvida. Tem que ser ouvida. Nos municípios, principalmente os prefeitos, os vereadores, eles têm obrigação de fazer políticas públicas. Obrigação. Por quê? Porque nem tudo que eu decido, eu estou certo. Eu preciso ouvir o povo. A comunidade deveria A ser comunidade. ouvida em geral. Né? Mas é isso que tem que ser Esse feito, é o a correto, comunidade. né? Porque quando você ouve uma comunidade, você consegue criar um projeto adequado àquilo que eles estão passando, as necessidades. Se você não fizer isso, você não vai conseguir fazer. Exatamente. Então, a minha visão é essa, que tem que ter políticas públicas nos municípios, nos bairros, em todos os lugares tem que ter, e a nível nacional também, tá? O qual precisa ser abraçado isso com carinho. Tem vários itens que precisam ser corrigidos. Tem vários itens que tem que ser colocado em prática. Porque fazer políticas públicas e não fazer ela andar e não fazer movimentar, não adianta eu aprovar um projeto e pôr ele numa gaveta. O projeto tem que ser aprovado e tem que fazer acontecer. Não pode ficar só no papel. Então é isso. Se, por exemplo, eu faço um projeto para a saúde, por exemplo. Se eu fizer um projeto para a saúde só para vir a verba, mas eu não ponho ela para andar, não adianta nada. Não resolve, Não né? resolveu nada. Só está no papel, você entendeu? Exatamente. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar ela em ação. Eu vejo muitos vereadores falando, eu aprovei aqui, não sei o que tem. Vereador precisa parar de ficar aprovando placa de rua. Ele precisa começar a fazer alguma coisa. Né? Precisa ter povo, né? alguma É o coisa povo, boa. a população. Tudo bem que a rua tem que ter placa? Tem. Mas não tem que o vereador estar aprovando isso. Tá? Tem que ter um setor só para colocar placas em ruas. Pastor, eu estava conversando com a Luzia agora há pouco, das nossas demandas. Certo. Todos nós temos uma demanda, todos nós, como sociedade. Então, a sua necessidade de saúde pública, a necessidade dela é a minha necessidade. A sua necessidade de políticas educacionais, a dela é a minha necessidade. De segurança pública, é a minha necessidade. Então, claro, né, que não só a igreja, todas as igrejas, todos os templos precisam estar inseridos na política, né, como as pessoas que estão ali dentro, né, que têm necessidade. Né, são os fiéis que estão nesse espaço, são cidadãos e cidadãs que precisam participar da política pública. Certo. Tá? E aí, mas é muito fácil a gente perceber o quanto nós somos divididos por um sistema. Tá? Porque, na realidade, nós estamos aqui, né, discutindo sobre política pública, mas quando a gente chega aí fora e a gente vê todo mundo com a mesma demanda, com a mesma necessidade da saúde, de educação, a gente, eu preciso disso, mas eu não gosto de você. Eu não gosto do que você gosta. Eu não acredito no que você acredita. E aí a gente diz, poxa, como que a gente pode colocar todo mundo para estar recebendo a política pública, embora a gente seja diferente, embora a gente não precisa concordar um com o outro, né? Mas tem que ter a mesma fala. Tem que ter a mesma política fala. pública. Né? Quando se trata, e aí entra o que você colocou, quando se trata da política pública, todos nós temos as mesmas demandas. E aí o grande desafio é a gente estar junto, brigando pela política pública. É defender os direitos que nós temos. Mas para isso, para defender, precisamos abraçar a mesma causa. Precisamos, esse é o desafio. Esse é o desafio. Esse é o que é um desafio. desafio que nós temos uma dificuldade na política, tá? Na política, não só na política pública, mas na política em geral. Em geral. Por quê? Porque o lado A defende o lado A, o lado B defende o lado B. Exatamente. Então, se você tomar vergonha na cara e parar com briga política, pela eleição vai ajudar o outro a fazer. É isso que precisa começar a fazer. Entendeu? Se não tiver isso, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Não adianta eu pensar de um jeito, você pensar do outro. Nós precisamos pensar o que é melhor para o povo, para a população. Entendeu? Exatamente. Então eu vejo desse jeito. Eu tenho esta visão já há muitos anos. E outra coisa, eu não me deixo corromper por nada. Eu acho que a minha opinião é aquela e pronto, e acabou. Perfeito. Entendeu? Tem Isso que mesmo. ter essas decisões. Se você não tiver essas decisões, você não pode serve. deixar se levar. Não, né, não pastor? pode, não pode. Se pode, Porque né? vai chegar o lado A, vai te oferecer X. Vai chegar o lado B, vai te oferecer coisas. E aí? Porque a finalidade não é promover política pública. A coisa que eu falo finalidade pra é você. pessoal. É pessoal. É pessoal. É Cada um olha para o seu coisa
e as coisas próprias. Eu defendo a bandeira aqui e você defende a bandeira lá. Tudo bem que tem que ter oposição para ter uma discussão, mas não pode ser do jeito que eles fazem. Ah, porque fulano fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Mas por que ele não falou há 4 anos atrás isso? Só na época da eleição precisa cortar isso. Acabamos de falar Entendeu? sobre os asfaltos que tem hoje aí. Isso. Pô, porque esses asfaltos não foram feitos há 4 anos atrás? Porque só agora, há um ano não, alguns meses das eleições. Então, essa é uma das coisas. Mas assim, o grande desafio é a gente fazer com que as pessoas se interessem por isso. O interesse. As pessoas precisam querer falar de política pública. O cidadão, a cidadã precisa querer estar reunido. Precisa dizer assim, poxa, a política pública rege a minha vida. A política rege a minha vida. Então, a gente vai se unir, se reunir, para que a gente possa falar sobre isso. Política pública. Que seja saúde, que seja educação, que seja segurança, que seja zeladoria. Mas nós vamos nos reunir para falar sobre... Não importa. A população não quer fazer isso, justamente o que a gente estava falando aqui, por conta da comodidade. Eles querem que as coisas aconteçam. Então, geralmente eles querem que as coisas aconteçam, mas nós temos umas grandes barreiras. Eu vou citar pela Câmara Municipal, a Câmara Estadual, Federal dos Deputados. Por exemplo, tá? Vamos supor, o povo precisa participar mais das sessões, precisa ter conhecimento do que o vereador dele está aprovando, o prefeito, o deputado, os projetos que estão entrando lá. Tem que olhar o projeto a população antes, tem que né? ver se é útil para ele ou não. Se não é, entra no Ministério Público, entra em qualquer coisa e bate tudo aquilo e acabou. Isso. E chega de deixar vereador, chega deputado, decidir por eles. Porque vem na cabeça deles, eles vão lá e põem. E põe e acabou. E aprova ali naquela lada da noite entre eles. Isso. E nós ficamos ali e temos que aceitar. Eu repito, às vezes, muitas vezes, às vezes tem alguns projetos, por exemplo, né? Do barulho, por exemplo, né? A lei do silêncio. O PSIL. Essa lei, ela foi aprovada. Aonde ela funciona? Fala para mim. Lugar nenhum. Não funciona. Não funciona? Lugar nenhum. Então precisa funcionar. Pois é. Precisa funcionar. Não funciona. Precisamos ter efetivo de segurança pública para poder combater isso, que é outra coisa que o governo federal, governo estadual, os prefeitos da cidade, né, os deputados, vereadores, todos, tanto nacional, federal, né, estadual, eles precisam abraçar essa causa e ver o que está faltando de efetivo e colocar. Isso. E mesma coisa eu falo na saúde, precisa também ver o efetivo da saúde e colocar também, e colocar profissionais também, não é só colocar lá para dizer que tem. Né? Eu vejo nas cidades, por exemplo, né, aproveitando o gancho, eu vejo nas cidades, por exemplo, na saúde, por exemplo, né, como você falou da saúde, eu vejo na saúde, por exemplo, você chega lá, só tem clínico. Cadê o especialista? Especialista. Ah, eu preciso fazer um exame, eu tenho que sair de lá de Carapicuíba, por exemplo, para vir aqui do outro lado de São Paulo, para poder ser atendido. E não acha ainda. Detalhe, os clínicos estão sendo demitidos. Daqui uns dias estão fazendo exame, sabe aonde? Lá no cemitério, porque o cara já morreu. Não, porque aí tem mais. O cemitério também foi privatizado. Isso. Hoje você tem que pagar grandes quantias para ser enterrado. Outra coisa que o pessoal não sabe. O cemitério, para ser privatizado, tem que ter 2 na cidade, um municipal e o outro ele pode privatizar. Sim, senão não pode. Nada contra os privatizados. Contra. Mas cadê o público? Cadê o público? Tem que ter público tem também. Que ter, né? Porque no município existe pessoas de alto padrão, médio padrão e o baixa renda. Isso. E esses de baixa renda? Que é a maioria. Que é a maioria. É esse que precisa também ser atendidos. Pastor, eu vou te contar uma coisa. Nós temos uma UPA, vou falar da UPA de Pirituba. E eu vou repetir aqui porque o que você está trazendo é muito pertinente. Em frente à UPA de Pirituba, tem pessoas que passam 6 horas lá dentro, 8 horas lá dentro, pessoas já me ligaram para passar 12 horas lá dentro, porque na verdade é uma UPA com estrutura pequena. Certo. E não tem a quantidade de profissionais para atender a demanda da região. A demanda é muito grande, é muita gente daquela região. Exatamente, não tem. Isso porque aqueles prédios ainda não estão morando gente. Exatamente, vamos falar dele depois, eu quero falar sobre esse prédio. E aí o que é que acontece com aquela UPA? Em frente à UPA de Pirituba tem uma clínica popular, não sei se vocês já viram. Tem 30 metros depois do portão, uma clínica popular. O que é que acontece com as pessoas? Elas vão na UPA, passa 6, 8 horas,
não é atendida, porque suas dores é sempre a maior dor, não importa a dor que você chega. No canto da unha é minha dor. É a dor, não adianta. É a dor. É a dor, não importa. Não é atendido, o que essa pessoa faz? SUS não presta. E saúde não presta. Saúde pública não presta. Aí vai lá, sem condição nenhuma, mas precisa aliviar a sua dor, e vai lá na clínica popular, que é 30 metros na frente, e paga uma consulta para conversar com o médico. Essa é a dor. E aí a gente imagina, é só em Pirituba que acontece isso? Não. Não, é nível nacional. Não. A maioria das UPAs, você tem a UPA que é pública, que não funciona, ou melhor, não é que não funciona. O poder público não deixa funcionar. Né? Não deixa que ele funcione, e aí sempre na rua de baixo, na mesma rua, sabe? 2 ruas para baixo, tem sempre uma clínica próximo, popular, né? justamente para dizer assim, ó, se você não gostou daí, se tá ruim para você, venha para cá que eu te atendo. Né? Você vai pagar X, tá? Ao invés de ser atendido de graça não, né? Porque a gente paga imposto, né? Ser atendido pela política pública, mas aí a pessoa, além de pagar o imposto, tem que pagar mais uma clínica. Essa é a dura realidade. Você falou algo do SUS. O SUS é um sistema muito bom. Precisa ser investido, né? Precisa ser melhorado. O SUS, eu acho entendeu? o sistema melhorado, porque ele atende, realmente... sim, ele atende muita gente, mas precisa melhorar. Aí vem aquele caso que eu falei da especialidade. Tá? Porque não adianta você ter um SUS e não ter uma especialidade para atender no SUS. Quando você precisa de uma especialidade, você tem que correr e pagar fora a parte. Tá? Então, hoje em dia, os nossos governadores, os nossos presidentes da República... está faltando, acho que, mais investimento. Está faltando investimentos na saúde. Porque investimento. o SUS Como falta investimento na saúde, na segurança pública, na educação, na cultura, em todos os setores está faltando investimentos. Eu vou te trazer um dado. A saúde pública na cidade de São Paulo tem 23 bilhões de reais aproximadamente. 23 bi. E está dividida, fracionada, entregue na mão de diversas organizações sociais através de contrato de gestão. A que mais leva é a SPDM. A SPDM leva quase 5 bilhões de reais para atender. Então não falta dinheiro. É o local que entra dinheiro todo dia. Não falta dinheiro. Lá na educação entra dinheiro todo dia. Dinheiro tem. Não é uma questão que venha... Faltando gestão, né? Não. Também não é a questão da gestão. É uma questão de não poder funcionar. Na realidade, a gente imagina que quem manda na saúde pública é o vereador, é o vereador, o deputado, senador. O prefeito ou o secretário de saúde. Isso, crescendo. Mas fica claro para a gente que quem está acima deles dizendo como tem que ser a saúde pública são empresas que comandam. Privadas. Que diz assim, olha, não faça isso, senão as pessoas não vêm bater na porta do meu hospital. Não faça isso, senão as pessoas não vêm aqui bater na porta da minha clínica popular. Então, eles fecham o gargalo do atendimento, porque dinheiro tem, esse dinheiro sai, não é uma questão que vem do governo federal nem estadual, já está no município, para dizer assim, olha, não vai atender, porque senão, se todo mundo for atendido e gostar da saúde pública, para que existe o plano de saúde? Você vai fazer o que no plano de saúde? Você vai fazer o que na clínica popular? Então, na verdade, é um gargalo que é fechado o atendimento público para que essas pessoas corram para o atendimento particular. Essa é a triste notícia. Não falta dinheiro na saúde pública. Não falta dinheiro para a política pública. Estão entregando tudo para a iniciativa privada, assim como já entregaram os cemitérios. E quem se prejudica com isso é a população de baixa... Porque fica um ano esperando, 2 anos esperando. A Dark colocou 3 algo aqui anos. importante, ó. O problema é que quando os políticos estão aprovando aquilo que eu falei lá atrás, coisas em benefícios próprios, não divulgam, fazem na calada da noite. E é isso que acontece, você entendeu? Diretamente, Perfeito. né? É sempre, é à noite. Então, o que nós temos? Brasília falou que nada funciona na política. Nada. Tudo mentira e enganação. Pois é. O Carlos, eu vou também responder não é para o Carlos bem que assim. não funciona, eu vou falar por quê. Porque nós escolhemos pessoas erradas para colocar lá.
A partir do momento que nós escolhemos as pessoas certas, pessoas que se preocupam com o povo, pessoas que se preocupam com o trabalho social, pessoas que se preocupam em desenvolvimento do país, então nós vamos colocar pessoas honestas lá, pessoas que queiram trabalhar. Perfeito. É aquilo que eu falei, partido A, partido B. São uma briga entre eles para ver quem ganha mais, quem tem mais. Entendeu? Precisamos mudar isso, esse sistema que nós precisamos mudar. O sistema está comandando tudo. Pastor, nós temos aproximadamente 33 partidos políticos. Se a gente tem num país que tem 200 e poucos milhões Se não me engano, é 36 agora. 36, né? 36. Imagina, 36 partidos políticos. Né? Aí você divide para 200 milhões de pessoas, cada um tem o seu partido para chamar de seu. Quando que as pessoas vão dar atenção à política pública? Não, eu vou dar atenção ao meu partido, tá? Eu vou priorizar, na verdade não é nem o partido, não é nem a sigla, né? São aqueles partidos que não têm nenhum tipo de compromisso com a política pública, com o cidadão, com a cidadã. Tem muitos. E aí a gente fica, na verdade, sitiado nesses partidos, né? Sem olhar para o que interessa, que é as nossas demandas, nossas necessidades como cidadãos e cidadãs. E aí entra naquilo que a gente falou mais cedo. Na verdade, que está muito dividido, né? Direita, esquerda. Mas chega na hora que eles vencem, eles trabalham junto. Então. É esse o Não, mas problema. é Tem essa. direita, tem esquerda, mas chega na hora de trabalhar, Você eles sabe o que trabalham que é? junto. Não trabalha. Muitas não coisas, trabalham. Tem muitas divisões, coisas. tem divisões Tem ainda. divisões, Tem divisões porque o coisas. lado A e o lado B, eles não combinam, porque cada um quer o poder, você entendeu? Isso. Cada um quer o poder. Então, o que ele faz? Ó, se você me der a Secretaria da Saúde, eu vou te apoiar. Se você me der a Secretaria de compra de Segurança tudo, Pública, é uma compra, uma não pode barganha. ter isso. Eu acho que o secretário tem que ser pessoas que conhecem. Secretário da Saúde tem que ser médico, tem que ser pessoas que conhecem, um enfermeiro que conhece de ponta a ponta. O secretário de Educação tem que ser um professor, um diretor, conhecer, uma pessoa que tem que ter conhece. expertise. Mas hoje em dia está vendido por cargos políticos. Quem indica é os políticos. Precisa parar com isso. Ou o governador e o prefeito e o presidente da República determina uma regra que vai só colocar pessoas que tenham conhecimento dentro da área, com formações disso, ou então o país vai continuar do mesmo jeito que está. Eu sou a favor, assim, de escolher, por exemplo, um médico, mas um médico também que tenha conhecimento. Não é qualquer médico, porque existe médico e médicos, né? Existe dois lados. Profissão, né? né? Então, quer dizer, tem aqueles que conhecem, têm conhecimento profundo, e tem aqueles que é médico, mas não tem o conhecimento necessário para administrar uma saúde. Tem tudo isso. Você tem que ter. Não, mas é porque é cargos políticos, e o cargos políticos é negociável. O prefeito ganhou, ele fala assim, não, eu vou te apoiar, mas se você me der a secretaria tal. É isso que precisa ser proibido, precisa parar com isso. Nós temos que apoiar, tudo bem, eu não sou contra um vereador, por exemplo, indicar, por exemplo, uma pessoa lá, não sou contra isso. Pelo contrário, mas indique então uma pessoa que conheça, que tenha conhecimento. Né? E põe o cara lá e fala para ele, você tem autonomia para resolver. Vamos subir um degrau? Vamos subir um degrau? Nós somos impelidos a olhar do vereador ao presidente. Então, todas as nossas mazelas ou as nossas bonanças, a gente está sempre destinando, tá, do vereador ao presidente, na instância política partidária. Se tem um problema, é culpa do presidente, do governador ou do prefeito. A culpa é deles. Mas a gente não dá um salto. A gente não olha acima deles. Você olha só abaixo. A gente só olha nessa instância. A população olha só. A gente culpa essa instância. Mas a gente não sobe. E aí vamos ver, eu acabei de falar com relação que a política pública não funciona porque as empresas privadas não deixam. Ela amarra tudo. Amarra. Quando a gente vai dar um salto, vamos fazer nós temos um certo recurso, valores que circulam no Brasil. E o mesmo valor, tá, que 100 milhões de pessoas carrega no bolso, tá? A metade da população brasileira. O mesmo valor somado às nossas moedinhas nos nossos bolsos, em 100 milhões de pessoas, esse valor é o mesmo valor que tem 6 pessoas no nosso país. E a gente imagina, quem manda no país? Se nós temos 6 CPFs
6 pessoas que detêm o mesmo valor financeiro que 100 milhões de pessoas juntas, quem manda nesse país? São eles. Quem dá a ordem aos prefeitos, governadores e presidentes? Quem dá? Então, aí entra sobre a questão de direita e esquerda. Na realidade, quando a gente fala de direita, são essas pessoas, essas burguesias, que precisam proteger o seu dinheiro. É por isso que não pode, né, aumentar a nossa moeda no bolso. Vai dando migalhas para o cidadão, para a cidadã. Vai ficar amarrado e votar neles. Vai ficar amarrado. Amarrado. Literalmente. Então, essas pessoas não vão ter. E para isso eles precisam proteger esse dinheiro que está acima da política, tá? Onde estão essas pessoas? Bancários, donos de indústrias, enfim. Empresas, né? Empresas em geral, né? Grandes, muito grandes. E aí, quando a gente vai ver, na realidade, nós somos pequenos. Por quê? Aí entra a esquerda. A esquerda está lá em cima? A esquerda é dona desse capital? Né? A esquerda não é. A esquerda, e claro, eu não estou aqui dizendo que todo mundo na esquerda é igual, porque a gente tem gente boa, bem intencionada na direita e tem pessoas mal intencionadas também no campo da esquerda. Mas eu estou falando a nível geral. Em geral, né? No geral. A esquerda, na verdade, é aquele segmento que quer fazer com que a gente possa aumentar as nossas moedas no bolso, para que a gente possa ter os mesmos direitos que outros. Essa é a finalidade. Por isso que você fala, pastor, você está certo, e diz assim, não é igual. E de fato não é igual. Não é. Não é igual. Os tratamentos são diferentes. São diferentes. Então as pessoas, na verdade, dizem, mas eles não funcionam, não existe. Não funciona mesmo. Porque quem está na parte de cima diz, olha, se funcionar eu te tiro daí. Se você fazer com que essa população tenha dignidade, tenha respeito, sabe? Tenha um pouco de recurso, eu te tiro daí. E tiram mesmo. Tira porque o poder está na mão deles. Na mão né? deles. Tá na mão Com deles. certeza, né? O dinheiro. Geralmente nós falamos muito em bancada evangélica. Isso eu gosto muito de bater também em cima, tá? Porque nós somos evangélicos, mas precisamos corrigir as bancadas que nós temos também. Porque a nossa bancada evangélica também não funciona. Não funciona. Por quê? Porque nós evangélicos, e às vezes nós não elegemos pessoas, tá? Porque quando chega na época da política, as igrejas estão cheias de políticos dizendo que são evangélicos. E usando o povo evangélico para ser eleito, tá? Mas aqueles mesmos que são evangélicos, são homens de Deus que estão ali, eles não são valorizados, tá? Eles não são valorizados. Por quê? Porque existe alguém maior que tem interesses próprios. Por detrás. Em negociações. Eu falo isso porque em 2018, tá? Em 2018 eu procurei uma pessoa para ajudar. E essa pessoa falou para mim assim, tem dinheiro? Se tiver dinheiro, tudo bem. Se não tiver, sem chance. Entendeu? Então, quer dizer, é algo errado isso. Sim, é algo errado. Exatamente. Por quê? Porque as pessoas precisam entender uma coisa, que você, para eleger alguém, você tem que conhecer ele. E hoje em dia está na internet aberto, ele pode acompanhar. Sim. Tanto a bancada evangélica como os outros também. Com certeza, então está aberto. Né? Está faltando da população a população precisa começar a enxergar. Vai na Câmara, assiste lá. Vai no Senado, faz a mesma coisa. Exatamente. Vai lá nos deputados federais, faz a mesma coisa. Questiona, procura, vai lá e faz. Concordo com isso, tem que ser assim. Eu vou citar, Carapicuí, por exemplo, a Câmara fica acho que no 4º ou 5º andar. É um absurdo uma coisa dessa, meu. Acessível, porque lá tem limite de pessoas para entrar. Mas não é só lá, não. Não, mas eu acho que a Câmara tem que ser num lugar aberto, tá? Onde todo mundo pode entrar, todo mundo pode ver, todo mundo pode gozar. Que medo que esses vereadores têm. Eu queria entender. Porque se eles trabalham direito, ninguém vai agredir eles, ninguém vai falar nada. Tem medo de gente. Você tem medo do povo, mas na hora do voto. Você tem medo do povo, não serve para estar lá. Exatamente. Porque vereador, deputado, senador, prefeito, governador, presidente da República, tem que estar no meio do povo. No período de campanha,
abraça-se o povo. Terminou o período de campanha, Esquece. esquece, na verdade empurra o Já povo. estou ficou eleito aqui distante. 4 anos, eu volto. Exatamente. Entendeu? E o povo precisa parar uma coisa, de se vender por uma cesta básica, um saco de cimento, tijolo, precisa parar com isso e falar, não, pera um pouquinho, eu vou dar o meu voto, mas eu vou cobrar. Pastor, essa colocação sua é fundamental. É potente. Porque, na verdade, o que a gente vê são líderes comunitários em todas as instâncias, em todos os lugares, que realmente se vendem por baixos valores, neste período, cestas básicas, e, na verdade, não tem compromisso nem com sua própria comunidade. E aí pega um candidato que nem esses líderes comunitários sabem quem é, eu vou te dar X. Ele recebe aquele X, resolve momentaneamente o seu problema financeiro, talvez nem consiga resolver, e entrega o voto da sua comunidade aos lobos. Então, mas aí a comunidade, Então, mas a própria a comunidade precisa começar a enxergar isso. Porque essa Ué, cesta vai básica, atrás, ó, ninguém essa vai ver cesta só de básica cesta que chega na básica. comunidade, a cesta básica, essas ajudas que chegam, ela vem do governo federal. Como vai deixar o vereador usar isso? Ele não tem que usar, tem que dar de graça. Nem sempre vem do governo federal, viu? Entendeu? Ou do estadual. Vem do estadual, vem do próprio Vem do município. próprio município. Exatamente. São e as dinheiros pessoas se públicos, vendem. dinheiros públicos que está sendo usado para aquilo, ou alguma empresa que às vezes gosta de fazer o social doa algumas coisas. Isso, então exatamente. tem que entender isso, que o vereador é para fiscalizar e não para fazer obra e não para coisar. É para fiscalizar o prefeito, fiscalizar todo a secretário, é para isso. Essa é a finalidade. Ele foi colocado para isso lá. Exatamente. Ah, mas eu vou fazer a ponte e tal. Que ponte? Ele não faz, vereador não faz obra. Ele cobra, ele aprova projeto, essas Capital vai pro coisas. executivo. É o executivo. Exatamente. Entendeu? Ele Então, está lá para fiscalizar. está para fiscalizar. Fiscalizar, Que eles não pra olhar. fazem isso. Gastou quanto? Foi real? E se tiver alguma irregularidade, Tribunal de E o do prefeito é bom, aprova. Se é ruim, Contas. é assim que tem que ser. Se Exatamente. sim, não. É representatividade. Representatividade. Está representando. Mas tá, prefeito, tem que ser isso, sim, senhor, seu prefeito. Para com esse negócio de sargento. Precisa começar a trabalhar isso. Exatamente. É verdade. Perfeito. Olha, nós temos 2.123 ouvintes e no Facebook 346 pessoas. 2.469. Obrigado. 2.469 pessoas assistindo esse programa. Quero mandar um abraço para eles, tá? Porque eu sou o homem do abraço, tá? Sou o homem do abraço, viu, meu? Eu quero agradecer a presença de todos, né, na observação do nosso bate-papo. Povo da Bahia, Maceió, Manda um abraço pro povo da Bahia. Meu povo Baiano. no coração de todo mundo aí. Saudade de vocês. Maceió, Alagoas, Maceió, o povo de Maceió. Nordeste, Curitiba, Paraná, Curitiba. Rio de Janeiro. Opa, Falando carioca. do Rio de Janeiro, ó, mandaram aqui, ó, a saúde do Rio de Janeiro está um cúmulo. Eu acompanho também a situação do Rio de Janeiro. Aí é que Gente, tá. a gente tem contato. Nos Mas o povo do Rio de Janeiro precisa começar a cobrar os deputados que eles têm lá e os vereadores de Com lá. certeza. Porque se ele não cobrar, por exemplo, ele votou no cara, ele sabe quem ele votou, vai lá e cobra dele. Eu quero. Só Quer fazer a sua concretizando, última fala? Não, deixa eu concretizando aqui isso que eu estou falando, o povo precisa aprender uma coisa, que ele precisa cobrar o vereador dele. E bem claro para o vereador, deputado, senador, que eles não são de bairro, eles são do país, eles são da cidade, eles são vereadores da cidade, Geral. mas tem vereador que diz, eu sou do bairro tal, você é do bairro tal, nada, você é da cidade, você Da foi eleito cidade. para isso, Exatamente. tem que Da trabalhar para cidade. isso, entendeu? Exatamente. É assim que tem que ser. Infelizmente, ele centraliza só no lugar. E Só no não lugar. é. E não é. E não é. É para a cidade. Para a fiscalização da população daquela cidade. Eu, Um minuto, mas tudo bem, pode continuar. Quer finalizar? Quer falar alguma coisa? Eu quero Falta falar um algo minuto. que o pastor trouxe aí, que eu acho importante, né? Ainda falando da situação do pessoal do Rio de Janeiro, aqui mesmo, na capital na nossa capital, aqui em São Paulo, na Bahia, enfim, país inteiro. É necessário, é urgente, é fundamental que as pessoas se engajem na luta pela política pública. Ao longo do tempo, a gente perdeu esse discurso da política pública, tiraram isso da gente. Passaram a pautas, colocaram pautas diante da gente, né, para esconder as pautas
que nos é de direito, que é a política pública. A gente não fala mais de saúde pública, quando eu falo a gente não fala mais, eu estou falando de grupos. De educação, saúde pública, segurança, a gente não discute mais isso. E aí, o que eu queria trazer é que as pessoas que estão nos ouvindo se engajem nessa luta. Chame outras pessoas para fazer grupo, para se reunir, para discutir, para ir em busca, para lutar, né, nas câmaras, nas assembleias, sabe? Para cobrar, né? 1, 2, 3, vai reunindo, faça um grupo, para que possa ser discutido a pauta da saúde pública. Não devemos permitir que outra pauta entre nas discussões, a não ser a política pública, né? 30% do PIB tá lá como imposto no país. São verdade. 30% de 10 trilhões de reais. Tá? O PIB do nosso país são 3 trilhões de reais aproximadamente. Esse PIB é para que sejam implementado políticas públicas no país. E a gente só vai conseguir isso quando a gente começar a se reunir, se organizar como cidadãos e cidadãs que somos e cobrar, né, de políticos. E a gente tem que fazer isso. Do contrário, a gente vai comprometer o dia de amanhã. Na verdade, você tem toda a razão, né? A Dark falou uma palavrinha aqui, eu vou só explanar rapidinho. Ela fala aqui, essas compras e venda de cargos não é crime. É crime, sim. É um crime eleitoral, é um crime que tem que ser punido, sim. Tá? Porque compra de cargos não pode. Improbidade. É crime, improbidade administrativa. Isso, são dinheiros públicos que estão vendendo praticamente, né? Então é crime, sim. Tá? Então precisa combater isso aí. Precisa combater. E só juntos, só quando a gente estiver juntos, unidos e reunidos, verdade. A gente vai conseguir fazer. E a população se unir. Exatamente. Não adianta eu e você só não e ela aqui não. Nós debater aqui se a população não tiver a mesma convicção que nós estamos tendo. Exatamente. E parar com essas oposições, dizer assim, mas eu sou Lula, eu sou Bolsonaro. Esquece, não existe mais. Política pública. Acabou. Então acabou isso aí. Exatamente. Tem que apoiar quem está lá. Isso, ajudar quem está lá e cobrar política pública. E se o cara quiser errado, caçar ele, caçar tudo. Perfeito, é isso. Aí sim. Não importa que lado que seja. Não importa. Errou, tem que pagar. É aquela coisa, nosso direito. Só para finalizar, as pessoas, ela tem que acompanhar aquele vereador que ela votou. Sim, ela tem que ver o trabalho que ele está fazendo. Sim, Luzia. Não adianta, votou lá na pessoa e deixar para lá, não. Tem que acompanhar o trabalho dele. Ver se realmente ele está fazendo aquilo que ele prometeu. Porque faz aquele monte de projetos na hora da campanha, depois esquece e fica por lá. Então, a população, ela tem que acompanhar aquele vereador, aquele deputado, aquele prefeito, ela tem que estar acompanhando. Perfeito. Tá? Quero agradecer aqui todos os ouvintes e aguardamos vocês a semana que vem. Tá? Eu que agradeço. Um abraço a todos. Agradeço pela oportunidade a todos vocês de estar aqui. Agradeço a paciência dos ouvintes que estão aí, tá, nos assistindo, a participação desses ouvintes. E só para reforçar, se estivermos juntos, tá, em favor do que nos beneficia como cidadãos e cidadãs, ninguém vai conseguir, né, tirar nada da gente. Com certeza. Para isso temos que estar juntos. Obrigado, gente. Também quero agradecer, né? E agradecer essa população, esse povo que está nos ouvindo, né? Porque é um momento importante essa discussão que nós tivemos aqui hoje, né? É muito importante, nós vamos trazer em outros programas, nós vamos trazer esses debates também. Eu pretendo trazer também, resgatando seus talentos também sobre isso, tá? Que eu quero dizer, porque fizeram uma pergunta hoje que tem que começar na pré-escola, e tem que começar assim, a política tem que começar na pré-escola, na escola, lá embaixo. Desde pequeno. Tá? Então é isso. É lá que tem que começar, porque é assim que você vai conseguir chegar. Mas eu quero já imediatamente, que o nosso horário já venceu, né? E a gente tem que devolver a rádio para outro, né? Para outros entrar, né? E o horário. Mas eu quero agradecer mesmo de coração a doutora Luzia, né? Por ter me convidado de estar aqui. Eu que agradeço a sua presença. A Fátima, obrigado, né? Que também hoje nos convidou. Não pôde estar presente, a doutora Fátima hoje não pôde estar presente. E mandar um abraço para esses 2.469 pessoas que estão nos assistindo, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e agradeço essa oportunidade. Tá? Eu deixei aqui em pauta para 2 minutinhos para vocês, 1 minutinho só, que ainda falta. É uma pergunta muito importante. Uma pessoa perguntou: o que é que nós devemos fazer
para evitar esses fraudes? Bom, primeiramente, para evitar os fraudes, Fala que teve uma pessoa que fez essa pergunta. tá, uma pessoa que perguntou, né, essa pergunta, né, nós já estávamos aqui no finalzinho, mas eu quero dizer para você que para evitar esses fraudes, o primeiro passo, 3 de outubro vem vindo aí. Analisa o seu candidato, quem que você vai colocar lá, porque é ele que determina onde vai as verbas. É emenda, tudo quanto é coisa, eles que mandam, tá? Em 2026 vai ter para deputado, governador e presidente. Também examina quem você vai colocar. Aí você vai começar a combater os fraudes. Não vote. Denuncia. Existe o Ministério Público para isso, para denunciar. Faça sua denúncia, denuncie, que aí você vai estar combatendo. Não deixe de ser comprado o voto seu, não deixe de ser comprado você, mas faça valer o teu direito, aquilo que você quer. É assim que nós vamos combater. E se unir cada vez mais. Perfeito. Na verdade, eu Não concordo. se pode se vender. Concordo plenamente. Não pegue papel no chão, né? Santinho no chão para votar em outubro. Não faça isso. Analise seu candidato. Não vote no candidato pelo rótulo bonito, né? Pela propaganda que é apresentada na televisão. Analise seu candidato. Eu falei no início, ele pode ter até um rótulo, ter feito uma roupagem nele, mas o conteúdo pode não ser bom. Então, dessa forma, votar de forma consciente e após cobrar, ir atrás, essa é a forma da gente... E fiscalizar também, né? Não é porque pôs o deputado, o vereador lá no pé. Que vai deixar lá. Nós temos que fiscalizar quem nós colocamos lá também. É aquilo que eu falei, lá na Câmara, participar, ver o que ele está aprovando, o que ele está votando. Exatamente. É assim que nós vamos combater as corrupções. Exatamente. Se ele fez errado, pune ele, denuncia ele. Exatamente. Mesmo Não que seja vendo seu voto amigo, o negócio é fora a parte. Seu voto é o futuro do país. Tá? É o futuro dos seus filhos, dos seus netos. Então, não venda o seu voto. Não faça isso. Não se venda por nada. Porque lá na frente, depois você vai se arrepender. Exatamente. Perfeito. Tá? Eu quero agradecer a oportunidade. Muito obrigado, seu Valdomiro. Muito obrigado, pastor. E a semana que vem estaremos de volta. Tá? Obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe a vida de todos. Muito obrigado. Você acabou de assistir o programa Seu Nome é Sucesso. Na próxima semana estaremos de volta no mesmo horário. Não percam!